Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 34º episódio do Bookcast, o seu podcast literário, o seu podcast sobre livros. E hoje eu trago para vocês aqui uma história que eu já sabia da existência dessa história há bastante tempo, porque trata-se de um clássico do terror. Acho que dá para dizer que é um clássico da literatura do horror, do terror. É muito similar ao Exorcista, que eu já trouxe aqui também no Bookcast, porque a história foi adaptada ao cinema e foi uma adaptação muito bem feita. Eu não assisti a adaptação, mas pelo que eu pesquisei, pelo Oscar que essa adaptação foi indicado e ganhou também, acabou ganhando um Oscar, foi uma adaptação, enfim, em termos de crítica, muito bem feita. E eu sempre fiquei bastante interessado em saber mais dessa história, principalmente porque eu adoro literatura de terror, de horror, mas eu nunca tive, enfim, é aquele negócio de lista de leitura, né? A gente sempre tem uma leitura na frente, a gente sempre prioriza alguma coisa, alguma leitura, e finalmente chegou a hora de eu ler esse clássico e me surpreendeu esse clássico. Eu já vou dizer se foi positivamente ou negativamente, mas foi uma leitura bem interessante, assim, para dizer o mínimo. Foi bem interessante e, bom, vocês já devem saber, vocês já sabem o título do livro, e deixa eu passar a ficha técnica dele aqui para depois eu explicar um pouquinho mais da sinopse, do resumo do livro e a minha opinião sobre. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está ouvindo o Bookcast. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Bookcast, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. O Bookcast, a gente está completando quase um ano de existência, então fico bastante feliz de trazer para vocês aqui qualquer conteúdo que seja relacionado a livros. No episódio passado a gente teve a tradutora de livros Regiane Vinaschi. A gente... eu nunca consigo acertar o nome dela, se é Winaschi. Não, é Vinaschi. Ela me falou que era Vinaschi no episódio. E foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer mais disso. Mas sem mais delongas, deixa eu passar para vocês a ficha técnica aqui desse livro de terror e espero que vocês gostem do que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Eu vou olhar aqui pro lado porque eu tenho um roteirinho aqui. O nome do livro é O Bebê de Rosemary. O autor do livro é o Ira Levin, não sei se eu estou pronunciando certo, ou Ira Levin, no português, dito aqui no Brasil, obviamente. O ano original de publicação é 1967, um livro bem antigo, já por isso que eu chamei ele de clássico. Não sei se ele é tipo o clássico mesmo, mas pelo tempo dele e por ele estar aí ainda sendo lido e sendo pesquisado, e tem até adaptações de séries sendo feitas. Acho que foi feita uma série inspirado nessa história recentemente. Não assisti a série também, mas enfim. É um livro que está aí, é uma história que sobreviveu há tantos anos, né? Desde 1967, quando foi lançada. A editora é a Amaryllis, ou Amarilais, também pode ser. Eu nunca tinha enfim, lido alguma obra dessa editora, mas obrigado por ter trazido O Bebê de Rosemary para o Brasil. E o livro contém 224 páginas. E não é um livro tão grande assim, é um livro pequeno, assim, para 200 páginas é um livro pequeno. E esse é um dos pontos que eu vou trazer aqui sobre ele. A duração dele é uma característica bem bacana dele. Mas deixa eu passar um pouco do resumo do livro. Assim, talvez a grande maioria das pessoas que estejam ouvindo esse episódio já conheçam a história, já saibam, porque, poxa, é um livro de 1967, é considerado um clássico do terror junto com O Exorcista, né? Porque O Exorcista também teve aquela pegada de o livro lançado e o filme lançado, e o livro ganhou popularidade por causa do filme também bastante, apesar do Exorcista já ter a sua popularidade no livro mesmo. Claro, quando o filme é lançado baseado num livro, a popularidade desse livro, obviamente, vai explodir, né? Dado vários exemplos que a gente sabe aí. E O Bebê de Rosemary tem mais ou menos essa pegada. O que acontece? Ele foi lançado em 67
E o filme que saiu sobre ele foi em 68. Então, um ano depois do lançamento do filme, do livro, a gente tem o filme. Mas deixa eu passar um pouco do resumo da história, caso você não conheça a história, né? A história segue, então, o casal chamado, com a esposa Rosemary e o marido chamado Guy. O Guy, ele é um ator em relativa ascensão, assim, ele é um ator de peça de teatro e de alguns comerciais de televisão que quer fazer aquele salto para cinema, para ser um artista de cinema mesmo. Então esse casal, ele mora em Nova York e eles estão procurando um novo apartamento em Nova York, né? Acho que a Rosemary é de Omaha, se eu não me engano, e o Guy é de outra cidade. Eles vão para Nova York e começam a procurar um apartamento, né? Eles acham um apartamento, tão felizes ali que acharam o apartamento, porém um outro apartamento fica vago em outro prédio chamado Bramford. Por alguma razão, uma das moradoras desse prédio do Bramford acabou falecendo e, enfim, o apartamento dela ficou disponível e eles ficam sabendo que esse apartamento ficou disponível e acabam se interessando por ele porque ele tem uma localidade melhor do que o outro, por mais que seja menor do que o que eles já têm o contrato. Eles, enfim, por causa da localidade, da grife que esse prédio tem, eles decidem visitar esse apartamento e de antemão já sabem que vão gostar dele, porque é aqueles prédios que, enfim, famosos assim. Só que eles não sabiam muito da característica do prédio, né? O prédio ele tem algumas histórias bizarras circulam o prédio. Tem um casal não, duas mulheres que moraram nesse prédio e acho que elas eram canibais, alguma coisa assim, e sequestravam criancinhas e, enfim, é uma história bem bizarra, assim, e várias dessas histórias meio que circulam esse prédio. Então esse prédio não tem uma vibe muito boa, por assim dizer. Só que eles não sabiam disso. Eles visitam o apartamento, eles gostam bastante do apartamento. Aí a Rosemary já fala, não, vamos cancelar o contrato daquele apartamento que a gente já tem e vamos se mudar para esse apartamento. Aí, quando eles se mudam, a Rosemary tem o amigo dela chamado Hutch, que é uma pessoa mais velha, assim, mais idosa, e o Hutch que sinaliza a eles, olha, vocês estão indo morar num apartamento num prédio que não é tão legal, assim, não é tão amigável, tem umas histórias meio bizarras no passado dele, é um prédio antigo, então tem bastante coisa bizarra que já aconteceu com esse prédio e tal. Aí a Rosemary e o Guy meio que relevam isso, beleza, não vou prestar muita atenção nisso, e mesmo assim acabam se mudando para esse prédio. Aí no prédio, eles conhecem, o prédio ele é habitado basicamente por pessoas mais idosas, assim, mais de idade, e eles conhecem um casal em específico chamado os Castevets, tem a Minnie e o Roman Castevet. Eles são um casal de idosos, bem amáveis, assim, bem o seu típico casal de idosos. A Minnie é um pouco mais xereta, assim, ela quer saber tudo da vida da Rosemary e do Guy. Enfim, eles acabam se encontrando devido a alguma circunstância também bem bizarra que eu não vou trazer aqui. Mas eles acabam se encontrando, eles acabam virando amigos de porta, assim, amigos de prédio mesmo, mas de realmente frequentar a casa do outro. E principalmente o Guy, o marido da Rosemary, acaba se virando mais íntimo, assim, desse casal, do Roman e da Minnie Castevets. Aí, depois que eles começam a ficar mais amigos desse casal, é engraçado porque quem já conhece a história do bebê de Rosemary já sabe para onde é que tá indo isso, né? Quem não conhece talvez não saiba ainda. Pô, que história mais tranquila, Diego. Como é que é um clássico do terror, uma história, o casal vai se mudar para um prédio e conhece um casal de velhinhos. Que história mais, tipo, típica, normal, assim, sabe? Aí, enfim, eles viram amigos desse casal de idosos e a carreira do Guy começa a decolar, assim, não decolar de uma hora para outra, mas ele começa a pegar alguns papéis que ele não conseguia antes. Ele tem uma cena do livro onde ele recebe a notícia que o papel que ele estava tentando conseguir foi conquistado por um outro ator. Ele fica triste e tal. Aí, alguns dias depois, alguma coisa estranha acontece que esse ator que conseguiu o papel, ele fica cego. E aí acabam dando o papel para ele.
Aí ele fica bem feliz, pô, que maneira mais estranha de conseguir um papel, mas de certa forma eu gostei. Ele conta assim. Então, essas coisas começam a acontecer na carreira dele e ambos decidem ter um filho, porque sempre foi o desejo da Rosemary. Eles primeiro queriam enfim, se estabelecer em Nova York, se estabelecer nesse prédio, nesse apartamento, e logo após ter filhos, né? A Rosemary queria ter, sei lá, 3 ou 4, ela menciona no livro. E aí, então, enfim, enfrentam esse período da vida de gestação da Rosemary, e eu não vou dar nenhum detalhe aqui, mas ao mesmo tempo que a carreira do marido dela, do Guy, começa a decolar. E a Rosemary começa a desconfiar bastante desse casal de amigos idosos, os Castevets, que moram no mesmo prédio, que moram no mesmo andar, inclusive. Começa a desconfiar bastante porque... Não bastante, mas começa a desconfiar de uma maneira crescente desse casal, porque esse casal se interessa muito pela gestação dela, sabe? Então, acabam cuidando bastante da Rosemary, em termos de, como é que tá o bebê? Eu quero te dar uma vitamina aqui para te ficar melhor, para o bebê ficar melhor. E ela começa a estranhar isso. E é legal do livro que o livro ele é contado em terceira pessoa, assim. Ele não conta sob a perspectiva exclusiva de nenhum personagem. Porém, tu acaba passando mais tempo com a Rosemary, com a visão da Rosemary. Então, todas as revelações que acontecem no livro acontecem tanto para Rosemary quanto para o leitor. E isso eu achei muito legal, porque isso realmente faz com que o livro tenha uma pegada muito boa, um fluxo de acontecimentos muito bom, porque ao mesmo tempo que a Rosemary descobre as coisas, o leitor começa a descobrir também. Então, a mesma reação da Rosemary muitas vezes é a mesma reação do leitor. Eu tive bastante isso. Claro, em algumas situações eu teria reações diferentes do que ela, mas tu consegue entender as reações dela, porque tu também está sendo apresentado aquela surpresa, assim como a Rosemary está descobrindo aquilo naquele momento. Então é bem legal isso do livro, foi uma baita sacada do autor e realmente faz com que o livro tenha um fluxo muito bom assim de história. Aí assim, como eu falei, logo depois da gravidez, esse casal começa a se interessar muito pela gravidez da Rosemary, e é aí que coisas, no mínimo, bizarras começam a acontecer. Ela começa a ligar uns pontos, assim. O casal, ele dá um amuleto da sorte para Rosemary, que tem uma erva que se chama Tanis, o nome da erva é Tanis, e ela nunca tinha conhecido essa erva e tem um cheiro meio estranho, e ela começa a usar aquele amuleto, e coisas bizarras começam a acontecer, começa a desconfiar desse casal de idosos. E eu tô sendo bem não spoiler aqui, tá? Esse é o máximo que eu vou falar da história, porque eu quero que você sinta o mesmo que eu senti lendo o livro, que foi total desconhecimento da história. Claro, o bebê de Rosemary, tu já começa a ler o livro e tu já entende que a Rosemary vai ter um bebê, por causa do título. Isso não é nem spoiler, né? O que eu falei aqui para vocês não é nem spoiler. Tá lá no resumo da Amazon, no resumo do livro, não é... O título já diz que ela vai ter um bebê. Só que o que acontece para esse bebê ter essa vida, se o bebê vai nascer ou não vai nascer, como é que vai ser essa gestação dela, isso tudo está dentro do livro e, como eu falei, tem um fluxo muito bom de história. Como eu falei no começo, o livro ele foi adaptado para um filme, né? A gente teve um filme desse livro. O filme ele foi lançado em 1968, um ano depois do lançamento do livro. O filme é dirigido por nada mais nada menos que o Roman Polanski, é um diretor polonês. Aí tu me pergunta, tá, Diego, mas por que tu decidiu ler Bebê de Rosemary agora? É porque eu acabei de ler o livro do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, onde o Roman Polanski é um dos personagens ali do livro do Tarantino. Ele é casado na vida real. Roman Polanski era casado na vida real com a Sharon Tate, que era uma artista que era muito badalada em Hollywood.
A Sharon Tate, como eu já falei aqui no episódio anterior do Era Uma Vez em Hollywood, não é spoiler pra ninguém. Ela, na vida real, ela morre, ela é assassinada pela família do Charles Manson, que é um serial killer, dá pra assim dizer, dos Estados Unidos, e ela é assassinada enquanto ela estava grávida. Então, tu imagina esse fato na Hollywood, de onde ela estava fazendo um sucesso, o Roman Polanski também estava fazendo um sucesso. Ela foi assassinada em 69. Então, tu imagina, o filme do Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, é lançado em 68. Tem todo como eu falei no começo, né? Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, foi adaptado do livro. Teve Oscar de melhor atriz coadjuvante para a artista que fez o papel da Minnie, que é a idosa do casal Castevetes. Então teve Oscar para ela, teve indicação para o Globo de Ouro também. Então um filme muito badalado em 68. E imagina em 69 a esposa desse diretor em ascensão, que era o Roman Polanski, acaba sendo assassinado de uma maneira bem triste, assim, porque ela estava grávida e ela acaba perdendo a vida por esse assassinato idiota aí da família Manson, que acaba tirando a vida dela e a vida do bebê também. Uma história bem dark, assim. Tem muitos livros contando dessa história, contando da família Manson, desse cara que conseguia recrutar adolescentes para a seita dele, porque era uma seita que ele tinha, né? E forçava, de certa forma, essas pessoas a fazerem coisas bizarras como essa, né? Então, imagina, o filme lançado em 68 teve todo o sucesso que teve, 69 Roman Polanski acaba vivendo essa tragédia na vida dele e também na vida, obviamente, da Sharon Tate, perdendo a esposa e o filho na mesma noite, né? Uma coisa bem louca, assim. E como eu falei, o filme teve bastante sucesso e foi meio que um prepulsor, assim, algo que deu luz ao livro, né? Porque o livro havia sido lançado, como eu falei, mas com o filme, né, sendo adaptado, é outra coisa. O livro acaba atingindo estágios de fama nunca antes vistos, porque o filme é muito mais popular, né? Mas, assim, como eu falei, eu não assisti o filme, eu tô bem ansioso para assistir o filme, porque, pô, ele foi premiado dessa forma, e se o filme seguir o livro, ele vai se dar muito bem, porque o livro, como eu falei, é uma história, tem uma estrutura de história muito boa, e é uma clássica história de terror, por quê? História de terror, para mim, pelo menos, para o Diego, eu imagino que tenha que ser simples. Não tenha que ter muitos personagens, tenha que ter uma coisa simples, sabe por quê? Porque é mais fácil de tu criar empatia com aquela situação. É mais fácil tu se ver naquela situação simples. Porque, enfim, na maioria das vezes a vida das pessoas é simples, sabe? É tranquila. Então é muito mais fácil tu se conectar com uma história simples do que uma história complicada, com vários personagens, com vários acontecimentos, sabe? E tu se sente muito na pele da Rosemary, como eu falei, descobrindo as coisas que começam a se desenrolar com esse casal, com o marido dela, com amigos desse casal, com o prédio em si, e isso é bem fácil de se conectar. Então, é uma história de terror com poucos personagens, mas personagens muito identificáveis, muito fácil de se colocar nos pés desse personagem, principalmente da Rosemary. E até do Guy, de uma maneira negativa, mas até do Guy. Eu vou deixar esse... não é um spoiler, mas o papel do Guy na história é muito importante também, é muito importante. Então, é uma história bem simples de se conectar. É um livro curto, como eu falei lá no começo, é um livro curto, então é bem simples de seguir a história. E o terceiro ato do livro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem nuances de ação, assim, no terceiro ato desse livro, o que eu não estava esperando. Então eu tava lendo meu Kindle, assim, eu só virava a página porque eu queria saber o que estava acontecendo, e a Rosemary em situações que tu fica pensando, poxa, isso é muito factível. Isso é factível, sabe? Por mais que seja uma história de horror, uma história
tenso, uma história dark, é uma coisa factível, sabe? Então é isso que dá um sentimento de estranheza assim no leitor, que eu gostei bastante, eu gostei demais. Apesar do terceiro ato do livro ser muito bom, a parte final, as últimas 2 páginas, o final mesmo, eu fiquei muito puto com o final. Nossa, eu fiquei muito bravo com o final. Não puto com tipo, o autor escrevendo aquilo, mas eu fiquei puto com os personagens. Eu fiquei puto com o desenrolar da história. Eu fiquei, caralho, puta, tinha que ter tido outro final, sabe? Um final alternativo. E eu quero assistir o filme justamente para eu ver se o Roman Polanski deu esse final alternativo ou ficou com o final do livro. Eu estou bem ansioso para ver. Quem já assistiu o filme já sabe qual é o final. Mas se for diferente do livro, é mais um fator que faz com que a pessoa que tenha assistido o filme se interesse em ler o livro também. Mas o livro, como sempre, como várias vezes, a maioria das vezes, é melhor que as adaptações cinematográficas. E apesar de que o último livro que eu trouxe aqui era Uma Vez em Hollywood, o livro e o filme, eles se completam muito bem. Então, talvez seja uma das únicas situações onde eu indiquei assistir o filme antes de ler o livro, porque aquele filme que o Tarantino fez, Era Uma Vez em Hollywood, é muito bom, com atores muito bons, né? Artistas muito bons. Mas, enfim, o final do livro eu fiquei puto pra caramba, assim. Eu fiquei, caralho, tinha que ter tido outro final. E eu tava esperando outro final, sabe? Eu tava ali no final, no terceiro ato, lendo e falando, vai, tu consegue. E eu não vou falar quem é que vai conseguir, quem é que não vai conseguir, porque eu não quero dar spoiler, mas tu fica, tu consegue, vai, luta até o final e tal. Ao final acontece uma coisa que tu fica, puta merda. E até eu fui pesquisar, o Ira Levin, o autor do Bebê de Rosemary, fez uma continuação, que é A Vida do Bebê de Rosemary, eu acho, alguma coisa assim. E tem umas críticas muito ruins a esse livro. E então não vai ser tão cedo que eu vou ler a continuação do Bebê de Rosemary, porque tem críticas muito ruins. Eu não quero, talvez possa até estragar o primeiro livro, essa continuação. Então eu quero deixar essa continuação bem longe por enquanto. Daqui a pouco eu posso ler, mas deixa eu primeiro apreciar essa história tão boa de terror. Uma história simples, direta ao ponto, sem muita enrolação, onde tu consegue ter empatia por aquela história, ter empatia por tudo que está acontecendo ali, e tu quer saber como é que termina. Esse é o grande trunfo desse livro. Tu quer saber como é que termina. É um resumo simples, uma estrutura de história simples, mas ao mesmo tempo é muito intrigante. Tu quer saber como termina. Tu quer saber como é que os personagens vão terminar, o que é o bebê de Rosemary. No final das contas, o que se torna o bebê de Rosemary para aquela história, para aqueles personagens. O porquê do prédio ter essas histórias estranhas acontecendo ao redor do prédio. Isso tudo é, de certa maneira, revelado no final. E tu fica querendo descobrir aquilo. Então, assim, de novo, eu indico bastante a leitura desse livro, até para quem assistiu o filme. Eu indico bastante para quem gosta de terror, para quem quer começar a ler horror, porque muita gente não entende, né? Isso é uma coisa que eu fico pensando, assim, que até eu falei com a Regiane no capítulo do Bookcast Talk, que muita gente não entende terror. Como é que tu vai se assustar com o terror acontecendo em um livro? Sabe? Tu não tá lendo e vai acontecer um susto ali. Mas o terror literário, ele é muito subjetivo. Ele não te pega no momento que tu tá lendo o livro. Ele te pega lá de noite, quando tu tá dormindo, aí tu acorda para pegar um copo d'água, é lá naquele momento que tu vai lembrar da história de terror que tu tá lendo. E aí eu quero ver tu pegar esse copo d'água sem ligar a luz, sem correr, sem sentir medo. É aí que o terror pega, é aí que o terror do livro, o horror, ele acaba te impactando, não é no momento. Muitas vezes tu tá assistindo o filme e claro, tu se assusta com coisas, principalmente com filmes que usam o jump scare, que é o susto, tipo, do nada, assim. Principalmente esses filmes, tu acaba meio que se assustando no momento, mas depois ele não gruda na tua mente. Claro, dependendo do filme. Mas aquele filme que tem um terror mais subjetivo, que até os filmes recentes da A24, que é uma produtora de filmes nova aí, que eu acredito que foi a que fez Midsommar e Hereditário, que
que são filmes de terror muito bons, eu indico muito eles. Não tem jump scares, tem situações de horror que vão ficar contigo e tu vai se lembrar na hora que tu for dormir, na hora que tu estiver lavando a louça, tu vai se lembrar dessas histórias. Então, e isso é muito verdade no livro, nos livros de terror. Ele te impacta depois, não no momento. Então, esses filmes que estão sendo lançados agora com terror mais psicológico, eles impactam depois e não no momento. O próprio Exorcista, se for ver um dos filmes de terror mais clássicos que existem, talvez, na minha opinião, o melhor filme de terror já feito, que foi adaptado de um livro, e tem um episódio aqui no Bookcast também, acho que é o segundo ou terceiro episódio, eu trago a minha opinião sobre o livro, que é muito bom. Ele não tem jumpscares, assim. Ele tem cenas bem de terror, obviamente, tem cenas bem de terror, principalmente quando a menina acaba sendo possuída e tal, mas não é nada que é jogado na cara da pessoa que está assistindo de maneira deliberada, assim, de maneira, vão dar um susto aí. Não, o filme Exorcista, ele tem uma crescente de situações bizarras. E eu lembrei muito desse filme, desse livro, quando estava lendo O Bebê de Rosemary. Tem as situações de horror que tem uma escala muito grande, assim, que coisas bizarras começam a ter uma escala muito alta, assim, muito grande, e aquilo fica contigo. Depois que tu lê o livro, fica contigo aquilo. E tá comigo, assim. Eu acabei de ler o livro ontem e pode ter certeza que eu pensei nesse livro durante a noite. Eu vou pensar durante os próximos dias aí. Eu quero botar outro livro, já começar a ler outro livro, porque eu não quero ficar me lembrando muito das partes de terror desse livro. Mas, assim, brincadeiras à parte, é um baita livro de terror, bem gaúcho, né? Um baita livro de terror. É um livro que tem uma história que te prende até o final, que tu quer saber o que acontece com os personagens e vale a pena a leitura. Foi uma das surpresas de 2021, se eu for dizer uma das surpresas de 2021, não acabou ainda, mas com certeza o Bebê de Rosemary é uma surpresa. Eu pensava que seria uma história tranquila de se ler, que é muito venerada e tem alguns clássicos que, na minha opinião, são meio... como é que se diz, meio superestimados, assim, são colocados num pedestal que não pertencem a esse pedestal, mas nesse caso, o Bebê de Rosemary é simplesmente uma história simples, impactante, de terror clássico, assim. Então, indico muito para quem quer sentir aquele medo, o medo da madrugada, o medo subjetivo, o medo que vai te pegar daqui a 3 dias. Leia o Bebê de Rosemary. E agora eu vou assistir o filme também, que eu tô bastante interessado em assistir o filme do Polanski. Tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião sobre o livro Bebê de Rosemary. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me sigam aqui no Spotify, se você estiver me escutando no Spotify. Me sigam no YouTube também. Tô lá com podcast, Bookcast no YouTube. Tô colocando esses episódios em áudio e vídeo no YouTube. Então, tô começando a gravar aqui em vídeo a minha lata aqui para vocês no YouTube. Então eu sei que tem uma galera me assistindo lá, tem uma galera me ouvindo no Spotify, nas outras plataformas. Me siga também lá no Instagram, @DiegoSgon, é lá onde eu coloco as atualizações dos livros que eu venho comprando, que eu venho recebendo da Intrínseca, que é a parceira do Bookcast. Muito obrigado, Intrínseca, por ser a parceira, sempre agradeço vocês. E, enfim, me siga nessas redes sociais, compartilhe esses episódios, esse podcast com outras pessoas também, para incentivar a leitura, para que as pessoas sejam... Se eu impactar uma pessoa a pegar um livro que eu traga aqui, eu já fiz o que já atingi o objetivo desse podcast, porque quando eu consumo conteúdos de livros, tanto no YouTube quanto no Spotify, eu me sinto muito incentivado a ler mais. Então, se eu estiver fazendo isso para outras pessoas, eu já fico bastante feliz. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.